Virgínia Fonseca, conhecida por sua presença forte nas redes sociais, vivia uma rotina intensa de gravações e compromissos profissionais. Sempre cercada de câmeras e flashes, sua vida parecia ser apenas um turbilhão de eventos e encontros de alto nível. Mas naquele dia, algo dentro dela pediu por algo diferente. Sentia que sua alma precisava de uma pausa, algo que a reconectasse com as coisas simples da vida. Em um dos raros momentos de folga, ela decidiu caminhar pelas ruas de São Paulo. O calor da cidade estava abafado e a movimentação incessante da capital parecia ser a descrição perfeita de sua vida agitada. As ruas estavam lotadas, os carros apressados, e as pessoas caminhavam de um lado para o outro como se fossem personagens em um filme sem fim. Ela não sabia bem o que procurava, mas algo a fez parar diante de uma pequena barraca de hot dog no centro da cidade. A barraca estava montada em uma esquina movimentada. O cheiro de carne grelhada no pão quente se espalhava pelo ar, atraindo os transeuntes para uma pausa rápida e saborosa. Mas não era o cheiro do hot dog que chamava a atenção de Virgínia, mas sim a jovem por trás do balcão. Ela era uma garota de aparência simples, talvez um pouco mais nova do que Virgínia, com um sorriso tímido e uma energia que parecia em desacordo com o barulho da cidade ao redor. Virgínia, acostumada a ser reconhecida, percebeu que ninguém parecia se importar com a sua presença ali. A jovem atendente, com os olhos fixos no trabalho, nem sequer levantou a cabeça quando a influenciadora pediu seu pedido. Virgínia, por mais que fosse conhecida por sua imagem pública, se sentiu naquele momento completamente anônima. Algo nela se despertou, uma vontade de ser vista como uma pessoa comum, sem a capa da celebridade. Ao receber o hot dog, Virgínia deu uma mordida e imediatamente foi tomada por uma sensação nostálgica. O sabor era simples, mas delicioso, e a fez lembrar dos tempos da sua juventude, quando as preocupações eram mínimas e o que importava era o momento presente. A garota, observando Virgínia saborear o hot dog com tanto prazer, sorriu levemente, mas não disse nada. Ela estava tão focada em seu trabalho que parecia alheia à situação. Virgínia pagou e, antes de ir embora, notou a caixinha de gorjetas no balcão. Com um sorriso no rosto, ela colocou uma generosa quantia ali. Não, foi apenas pela comida, mas por algo que ela sentia no momento. Um impulso de gratidão por algo tão simples e, ao mesmo tempo, tão significativo. Enquanto se afastava da barraca, Virgínia olhou para trás uma última vez e viu a jovem atendente olhando-a com um sorriso de agradecimento, quase como se tivesse notado pela primeira vez quem estava diante dela. Esse simples gesto de reconhecimento fez o coração de Virgínia bater mais forte. A ideia de voltar àquela barraca para fazer algo mais a consumia desde então. Mas o que exatamente seria, ela ainda não sabia. Algo em seu interior dizia que a surpresa que estava por vir poderia transformar não só a vida da garota da barraca, mas também a sua. Virgínia acorda no dia seguinte com uma sensação estranha, algo que ela não experimentava há muito tempo. O desejo de retribuir, de fazer algo genuíno por alguém que ela mal conhecia. A sensação vinha como uma correnteza, tomando conta de sua mente e coração. A noite anterior, com o simples ato de comprar um hot dog e deixar uma gorjeta generosa, parecia ter plantado uma semente dentro dela, algo que ela ainda não conseguia definir com precisão, mas que a impulsionava a voltar àquela pequena barraca. O que seria aquele impulso? Ela se perguntava. Virgínia estava acostumada a fazer grandes gestos públicos de caridade, com doações volumosas e eventos beneficentes. No entanto, essa situação era diferente. Ela não via aquela jovem como uma simples atendente de uma barraca de hot dog, mas como alguém que, de alguma forma, Virgínia sentia que a vida, por mais complexa que fosse,
muitas vezes oferecia momentos simples que, se aproveitados corretamente, poderiam transformar realidades. E ela queria dar a esse momento a chance de ser algo maior. Ao olhar no espelho, antes de sair, Virgínia sentiu uma onda de incerteza. Ela estava acostumada a estar no controle, a planejar suas ações com precisão. Mas naquele momento, ela não sabia o que exatamente faria ao chegar à barraca. Tudo o que ela sabia era que não queria ser apenas uma celebridade que distribui favores de forma impessoal. Ela queria que a experiência fosse significativa para a garota e talvez para ela mesma também. Virgínia fez o caminho até o centro de São Paulo sem pressa. O dia estava quente, típico de uma tarde de verão na cidade, e as ruas estavam movimentadas. Mas em seu íntimo ela estava calma, como se soubesse que naquele momento o destino dela e o da garota estavam se entrelaçando de uma forma inesperada. Chegando à barraca, ela foi recebida pela mesma jovem atendente, que a olhou de relance, sem reconhecer de imediato. Virgínia sorriu discretamente e se aproximou do balcão, como se fosse qualquer outro cliente. A jovem não parecia perceber que estava diante de uma das influenciadoras mais conhecidas do Brasil, e isso fez Virgínia se sentir de alguma forma aliviada. Era como se ela pudesse ser anônima novamente, como uma pessoa normal que simplesmente estava ali para comprar seu lanche. "Quero um hot dog, por favor", disse Virgínia com um sorriso genuíno, mas sem exageros. A jovem, sem hesitar, começou a preparar o pedido, mas dessa vez, Virgínia notou que havia algo diferente em sua expressão. Ela estava mais concentrada, mais tranquila, e o sorriso no rosto parecia mais solto. Virgínia observou como a jovem mexia os ingredientes com habilidade, mas também com uma delicadeza que dizia muito sobre seu esforço e dedicação. Ela estava ali, com um propósito, com sonhos que talvez ninguém mais visse. Enquanto a garota preparava o pedido, Virgínia começou a pensar na própria vida. Ela tinha tudo o que muitos sonhavam: fama, fortuna, oportunidades. Mas de alguma forma, sentia que sua vida estava vazia em alguns aspectos. As interações eram muitas, mas nenhuma delas a tocava profundamente. Era como se todas as relações fossem superficiais, baseadas naquilo que ela representava, e não no que ela realmente era. A jovem entregou o hot dog com um sorriso tímido e Virgínia, antes de pagar, olhou nos olhos dela e disse: "Você faz um trabalho incrível aqui. Eu realmente gostei do seu hot dog ontem. Você sabia que o simples pode ser o mais extraordinário?" E garota, surpresa com o comentário, olhou para Virgínia com um semblante confuso, mas também com um brilho nos olhos, como se estivesse tentando processar a importância das palavras. Virgínia pagou, mas antes de se afastar, disse: "Volto amanhã e talvez traga algo para você. Até logo." Virgínia sabia que não era apenas sobre o hot dog ou o gesto de voltar. Era sobre algo muito maior. A conexão genuína entre pessoas de mundos tão diferentes, mas que, naquele momento, compartilhavam algo que ia além das palavras. Virgínia acorda com o coração acelerado, a mente cheia de expectativas para o que poderia ser um dia comum, mas com uma sensação incomum de empolgação. Ela sabia que o que faria hoje não era um simples ato de bondade, mas algo que poderia impactar profundamente a vida da jovem que encontrou na barraca de hot dog. Enquanto se preparava, algo dentro dela a lembrava de que aquele encontro não seria apenas uma troca de favores. Virgínia sentia, no fundo, que algo estava prestes a acontecer. Uma mudança sutil que poderia não apenas alterar o curso do seu próprio dia, mas também o da garota da barraca. Ela chegou ao centro da cidade sem pressa, como havia feito no dia anterior, e caminhou pelas ruas de São Paulo com um propósito renovado.
O calor do verão era óbvio que ela estava começando a perceber que aquela mulher, aparentemente tão distante de seu mundo, estava genuinamente interessada no que ela fazia. Mas antes que ela pudesse responder, Virgínia falou: "Hoje trouxe algo para você. Acho que você vai gostar." A jovem levantou as sobrancelhas, curiosa, mas aguardando, com um sorriso timidamente contido, o que Virgínia faria a seguir. Virgínia colocou uma caixa cuidadosamente embalada sobre o balcão da barraca. Dentro dessa caixa estão alguns ingredientes que acho que vão fazer seu hot dog ainda mais especial. São itens que selecionei pessoalmente, coisas que você não encontra facilmente por aqui. A jovem olhou para a caixa impressionada, mas parecia sem palavras. Eu não sei o que dizer, ela murmurou, visivelmente tocada pela generosidade de Virgínia. Ela não sabia se deveria agradecer ou se estava sonhando acordada. O que começou como um simples encontro agora estava tomando uma forma mais profunda, algo que ela jamais esperaria de uma influenciadora famosa. Virgínia sorriu, vendo o impacto que sua ação estava tendo. Ela sabia que os ingredientes eram apenas uma parte da surpresa. O verdadeiro presente era a oportunidade de mostrar à jovem que ela tinha um potencial incrível e que alguém acreditava nisso. Alguém que não a via apenas como mais uma pessoa no meio de tantos outros, mas como uma pessoa com sonhos e capacidades únicas. "Você sabe", disse Virgínia enquanto observava a jovem abrir a caixa com as mãos tremendo, "eu sei como é estar em um lugar onde tudo parece muito difícil e as chances parecem pequenas. Mas às vezes, a única coisa que precisamos é de uma oportunidade para mostrar o que podemos fazer. Eu vejo isso em você." A garota, com os olhos brilhando de surpresa e gratidão, começou a preparar o hot dog, mas agora com uma nova energia. Virgínia podia ver o brilho no olhar dela. A jovem parecia estar em sintonia com uma força nova, algo que ela nunca tinha sentido antes. Ela estava determinada, não apenas a melhorar o sabor do hot dog, mas a melhorar sua própria vida. Virgínia observou em silêncio como a jovem usava os ingredientes especiais para criar algo extraordinário. E enquanto a comida era preparada, Virgínia começou a refletir sobre o que aquele gesto significava para ela. Ela não estava ali para se exibir ou para causar um impacto imediato em sua própria carreira. Estava ali porque sentia que o simples ato de dar algo sem esperar nada em troca poderia ser o começo de uma amizade genuína e de um impacto duradouro na vida de alguém. Quando o hot dog foi finalizado, a jovem entregou o prato a Virgínia com um sorriso mais largo do que o de ontem. "Espero que goste, não só pelo sabor, mas pelo significado." Virgínia deu uma mordida e imediatamente seus olhos se iluminaram. O sabor estava incrível, mas o que mais a tocou foi a paixão e a dedicação que aquela jovem colocava em cada ingrediente. "Está perfeito", disse Virgínia com um sorriso sincero. "Você tem um talento imenso." Naquele momento, a jovem parecia mais confiante, como se as palavras de Virgínia tivessem tocado uma parte dela que estava adormecida. Ela não era mais apenas uma atendente de barraca de hot dog. Ela era alguém com potencial, com habilidades e agora com a motivação para transformar sua vida e seu negócio. Virgínia se despediu com um sorriso, mas não sem antes deixar um último conselho. A vida vai continuar te desafiando, mas você tem tudo o que precisa para dar o próximo passo. Continue acreditando em você. Nos dias que se seguiram, Virgínia e a jovem da barraca de hot dog começaram a se encontrar com mais frequência. O simples ato de dar uma caixa de ingredientes especiais havia plantado uma semente de mudança não só na vida da jovem, mas também na de Virgínia. Embora suas vidas fossem muito diferentes em muitos aspectos, havia algo profundo que as conectava.
o desejo de crescimento e a vontade de encontrar propósito nas coisas simples, nas coisas do dia a dia. Em suas conversas com a jovem da barraca, Virgínia descobriu que ela tinha uma história própria, cheia de desafios e superações. A garota, chamada Larissa, não havia tido uma vida fácil. Cresceu em uma família humilde, onde os pais lutavam para colocar comida na mesa, e ela sempre sonhou em ter algo mais, algo que a fizesse sair daquele ciclo de dificuldades. Mas, como muitas pessoas, Larissa se sentia desencorajada pelas circunstâncias. Ela acreditava que, apesar de seus esforços, o destino parecia sempre levá-la para um caminho sem saída. Virgínia, ao ouvir essa história, se viu refletindo sobre suas próprias dificuldades e desafios ao longo da vida. Embora tivesse alcançado o sucesso, ela também enfrentou momentos de insegurança e solidão. Eu também passei por muito, Larissa, disse Virgínia em uma conversa um dia enquanto tomavam um café na pequena mesa da barraca. Eu sei como é sentir que, por mais que você se esforce, o mundo está contra você. Mas a diferença é que, em algum momento, você encontra forças dentro de si mesma para seguir em frente. Larissa olhou para Virgínia com um olhar penetrante, tentando entender o que ela queria dizer. Eu realmente queria acreditar nisso. Às vezes parece tão difícil, sabe? Eu sinto que estou dando tudo de mim, mas nada acontece. Virgínia sorriu, sabendo exatamente como Larissa se sentia. Ela também já esteve ali, em momentos de dúvida, quando as portas pareciam se fechar diante dela. Mas o que ela aprendeu, com o tempo, e agora tentava passar para Larissa, era que o sucesso não era apenas sobre o que acontecia externamente. O sucesso real vinha de dentro, de acreditar em si mesma e de nunca desistir, mesmo quando tudo parecia perdido. Larissa, Virgínia começou. O segredo é persistir, mesmo quando não há garantia de sucesso. Às vezes, a vida nos testa, nos faz passar por dificuldades para ver se realmente temos a força para seguir. Mas mais importante do que o que está acontecendo ao nosso redor é o que está acontecendo dentro de nós. Você tem um talento incrível, eu vejo isso, e você precisa começar a acreditar mais em si mesma. A jovem, com os olhos marejados de emoção, sentiu pela primeira vez que alguém a via verdadeiramente, não como uma atendente de barraca, mas como uma pessoa com um grande potencial. Ela sentiu que Virgínia não estava apenas oferecendo palavras vazias de consolo, mas algo real, algo que podia realmente mudar a sua vida. Nos dias seguintes, Larissa começou a mudar. Ela não só se dedicava ainda mais ao seu trabalho na barraca de hot dog, mas também começou a planejar o futuro. Ela sabia que não poderia ficar ali para sempre. Seu sonho sempre foi abrir um restaurante próprio, um lugar onde as pessoas pudessem experimentar algo único, um espaço que tivesse sua assinatura. E embora ainda estivesse no começo de sua jornada, Larissa sentia que agora tinha as ferramentas emocionais e psicológicas para enfrentar o que viesse pela frente. Virgínia, por sua vez, também começou a perceber mudanças em si mesma. Sua amizade com Larissa a fazia questionar o valor que ela atribuía às suas próprias conquistas. Ela começou a refletir sobre o verdadeiro significado do sucesso e a importância das conexões genuínas, algo que ela sentia que estava perdendo em meio ao seu mundo de aparências e fama. Em uma noite tranquila, enquanto estava sentada na varanda de sua casa, Virgínia fez uma reflexão profunda sobre tudo o que havia vivido nos últimos dias. A surpresa que ela tinha planejado para Larissa, aquele gesto simples de dar ingredientes para melhorar o hot dog, tinha se transformado em algo muito maior. Virgínia não só havia tocado a vida de Larissa, mas também havia redescoberto algo dentro de si mesma. Ela se sentia mais conectada ao mundo, mais humana,
mais capaz de se conectar com as pessoas de forma genuína. Agora, com um novo entendimento sobre a vida, a jovem não estava apenas fazendo seu trabalho. Ela estava realizando-o com paixão, com o brilho nos olhos de quem sabia que estava em um caminho certo, mesmo que ainda estivesse apenas começando. O hot dog, antes uma simples refeição de rua, agora tinha um sabor diferente. Não só pelo ingrediente secreto que Virgínia lhe dera, mas pela confiança e dedicação que Larissa colocou em cada preparo. Virgínia acompanhava tudo de perto, mas sem se intrometer. Ela sabia que a transformação precisava vir de dentro de Larissa, que deveria perceber sua própria força e potencial. Quando se encontraram para conversar em um café na esquina da barraca, a jovem estava radiante, como se tivesse sido tocada por algo divino. Virgínia, ela disse, com os olhos brilhando, eu comecei a ver as coisas de uma maneira diferente. Eu sabia que tinha talento, mas agora sei que posso realmente fazer algo grande. Não é só sobre vender hot dog, é sobre acreditar em mim mesma. Virgínia sorriu, orgulhosa da jovem que apenas algumas semanas antes se sentia perdida e sem esperança. Eu sempre soube que você tinha algo especial em você. E o mais importante é que você agora acredita nisso também. Mas ela sabia que o caminho de Larissa estava longe de ser fácil. A jovem tinha muito trabalho pela frente, desafios que fariam até as pessoas mais fortes vacilarem. Mas Virgínia também sabia que Larissa agora possuía a determinação necessária para enfrentar qualquer obstáculo. Com o tempo, a barraca de hot dog de Larissa começou a ganhar notoriedade. A jovem, com o apoio discreto de Virgínia, foi capaz de criar um movimento em torno do seu negócio. Ela começou a diversificar o cardápio, criando novos sabores, incorporando ingredientes frescos e inusitados. A barraca se tornou um ponto de encontro, onde as pessoas não iam apenas para comer, mas para vivenciar algo especial, uma experiência que ia além do sabor, uma experiência de vida. Virgínia, por sua vez, observava tudo de longe, com um sorriso no rosto. Ela sabia que sua ação havia feito mais do que apenas mudar o destino de Larissa. Aquela simples troca, aquele gesto de dar algo sem esperar retorno, havia a tocado de maneira profunda. Ela também havia mudado, e sua própria jornada agora parecia mais clara. A amizade com Larissa a ajudou a perceber que a verdadeira felicidade não estava em ser reconhecida ou admirada por milhões de pessoas, mas em ter a capacidade de tocar a vida de alguém de maneira genuína e significativa. O impacto de Virgínia na vida de Larissa era visível. A jovem agora estava confiante, mas mais importante do que isso, ela estava motivada a seguir em frente, a crescer e a transformar o que era pequeno em algo grande. Não apenas o seu negócio, mas ela mesma estava se tornando alguém mais forte, mais capaz, mais segura de seu próprio valor. Virgínia, por sua vez, sentia que sua missão ali estava cumprida. Ela havia cumprido seu papel como amiga e mentora, e agora Larissa estava pronta para seguir seu próprio caminho. Mas antes de partir, Virgínia queria dar um último presente a Larissa, algo simbólico, mas também algo que representasse o começo de uma nova fase na vida da jovem. Em um encontro final, Virgínia entregou a Larissa um envelope com um cheque dentro, um valor suficiente para que ela pudesse investir em seu sonho, abrir seu próprio restaurante. Você merece, Larissa. Isso é só o começo. Eu sei que você vai fazer grandes coisas. Larissa olhou para o cheque e seus olhos se encheram de lágrimas. Ela não sabia o que dizer. Virgínia sabia que as palavras não eram necessárias. O gesto já falava por si. Eu nunca vou esquecer o que você fez por mim, Larissa disse, sua voz embargada. Eu sei que sem você, nada disso teria sido possível. Virgínia sorriu, sabendo que o impacto que ela causou naquela jovem era mais profundo do que qualquer prêmio ou reconhecimento que pudesse receber.
Era algo mais verdadeiro, algo mais duradouro. O tempo passou e, como Virgínia sabia que aconteceria, Larissa começou a trilhar seu próprio caminho. A jovem da barraca de hot dog, Virgínia, por sua vez, estava em um ponto diferente em sua vida. Após seu gesto de generosidade, ela se sentia mais conectada ao que realmente importava. Seu mundo de fama e reconhecimento parecia, de certa forma, mais distante. Ela havia feito grandes escolhas em sua carreira, mas agora sentia que a verdadeira satisfação vinha de ações simples, de momentos de conexão genuína, de gestos despretensiosos. Sua relação com Larissa a fez repensar muitas coisas sobre sua própria vida. Em um dia qualquer, Virgínia decidiu fazer uma visita ao restaurante de Larissa. Era uma surpresa, algo que ela planejou com carinho. Chegou ao local e foi recebida com um sorriso largo e genuíno. Larissa, agora com o rosto mais maduro e a energia vibrante de quem sabia o que estava fazendo, estava radiante. Virgínia, você está aqui! Eu não posso acreditar! Ela a abraçou com força, como se estivesse recebendo uma visita de uma amiga de longa data, não de alguém que, no início, foi apenas uma influenciadora famosa que passou pela barraca. O restaurante estava cheio e a atmosfera era acolhedora, com um ambiente descontraído, mas sofisticado ao mesmo tempo. As paredes estavam decoradas com fotos de momentos especiais que Larissa colecionara ao longo de sua jornada. Havia uma área para os clientes deixarem recados de agradecimento, e muitos deles escreviam palavras carinhosas, não apenas pelo sabor da comida, mas pela história de superação que Larissa representava. Virgínia se sentou à mesa e, enquanto Larissa trazia seu prato de assinatura, ela olhou para a jovem e disse: "Eu sabia que você iria chegar até aqui. Sempre soube. Você tem uma força incrível." Larissa sorriu, mas sua expressão estava um pouco séria. "Eu não teria chegado até aqui se você não tivesse acreditado em mim, Virgínia. Você me deu uma chance de ver o que eu realmente poderia fazer quando ninguém mais parecia perceber." Virgínia olhou para Larissa, orgulhosa e tocada pela sinceridade das palavras. "Não foi só eu, Larissa. Você sempre teve isso dentro de você. O que eu fiz foi apenas abrir uma porta. O resto foi todo o seu esforço." A jovem, agora mais confiante, olhou para o futuro com uma nova visão. O restaurante era só o começo. Ela sabia que tinha um longo caminho pela frente, mas agora sabia também que era capaz de conquistar muito mais. Ela tinha o poder de transformar sua vida, e isso era o mais importante. Virgínia, por sua vez, estava em paz consigo mesma. Ela não sabia o que o futuro lhe reservava, mas sabia que, de alguma forma, ela havia cumprido sua missão ao ajudar alguém a acreditar em seu próprio potencial. Não era sobre fama, não era sobre reconhecimento público, era sobre ter dado o primeiro passo para transformar a vida de uma pessoa e permitir que ela visse o mundo de uma maneira diferente. O dia acabou, mas a amizade entre elas estava apenas começando. Virgínia se despediu de Larissa com um abraço apertado, sabendo que sua jornada a levaria a novos horizontes, mas com a certeza de que algo havia mudado em sua vida, algo muito mais importante do que ela poderia imaginar. Ela finalmente entendeu que os maiores gestos de generosidade são aqueles que não precisam ser reconhecidos, aqueles que tocam as pessoas no fundo da alma, sem pedir nada em troca. Enquanto caminhava pelas ruas de São Paulo, com o coração leve e a mente tranquila, Virgínia refletia sobre a jornada de Larissa, sobre sua própria jornada e sobre como, às vezes, os momentos mais simples podem ter o maior impacto. Ela sabia que o caminho dela